O rock and roll chegou em Curitiba, como chegou em outros lugares do Brasil, engatinhando. Para mim, um impacto assim, cultural aconteceu para mim na Casa Branca. Assim, um raio positivo, um facho de luz, era a Padre Anchieta 31, a Casa Branca, onde era a principal banda que o Paraná já teve, que era a Chave, início dos anos 70. Ali eu tive o prazer enorme de gurizinho, eu conheci Orlando Azevedo, o Carlão Gettner, conheci o Igor Rodrigues, o Ronis Dunk, um grande pintor. Era um centro de produção cultural. Ali foi o impacto rock and roll em Curitiba. Era assim, um espaço desse tamanho, 30, 40 pessoas que se conversavam na cidade. Que a gente falava, pô, chegou um cara de fora em Curitiba que tem uma cabeça legal, velho. Era assim que era a cidade. O trabalho da Chave era muito bonito, porque era um trabalho feito em conjunto, né? Então era assim, foi digamos, um sonho assim na vida da gente como músico e tal, ter participado de uma banda que fazia criações de conjunto. A gente sentava, fazia parte de um riff, um falava uma coisa ou outra e a gente acabava compondo e fazendo a música assim, em parceria mesmo, entendeu? Mas foi uma formação super interessante da Chave. Foi uma primeira versão da Chave, essa aqui, quando mudou de nome de Jetsons para Chave. Em 1979, mais ou menos, eu comecei a trabalhar também com o Ivo. Eu gostava muito do Ivo, sempre fui guitarrista do Ivo, digamos assim. Então a gente sempre foi muito parceiro, assim. Quando ele começou a tocar com Blindagem, naturalmente eu também comecei a transitar no Blindagem, embora eu ainda estivesse com a Chave. Você é igual a mim, sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Você é igual a mim, sou igual a você. Ninguém vai me prender, vai prender você. Eu gosto de andar por aí à vontade, sair pela rua com minha liberdade. Eu tento, mas não consigo. No filme da cidade sempre sou mais um bandido. Você é igual a mim, sou igual a você. Ninguém vai me prender, quem vai prender você. Tem uma história que eu fiquei sabendo quando li a biografia do Paulo Leminski. E o Toninho Vaz conta um episódio ridículo, eu acho. Só que trágico pela época em que ele aconteceu. Que é o seguinte, alguém viu, parece que um garoto, isso Curitiba 1976, viu o Ivo do Blindagem colocando um pacotinho suspeito no bolso e avisou a polícia. Daí a polícia deu uma geral no Ivo e descobriu que aquele pacotinho era maconha. A Tribuna do Paraná colocou uma foto do Ivo em primeira página dizendo que roqueiro é preso. E daí ele conta no livro que a foto que eles usaram para botar o Ivo preso, aí que vem o ridículo da história, era o Ivo atrás de um alambrado. Só que no livro do Toninho Vaz não tem essa foto, mas eu fiquei tão curioso que eu fui até a Biblioteca Pública, peguei a Tribuna do Paraná, todos os microfilmes lá do ano de 76 e fui passando e achei. A foto é essa aqui, ó. O Ivo atrás de um alambrado, representando que ele estava preso. Coloco ali até na legenda, cômico se não fosse em tempos de AI-5. É uma época difícil, né? O auge da ditadura no Brasil. Foi determinante assim, o trabalho importante do Ivo com o Paulo Leminski, que determinou aquele primeiro LP da banda. Eu participei da fita demo, que resultou na gravação, o contrato com a gravadora, tudo. Então foi uma fase bem profissional assim da banda, da rapaziada que tocava, né? O Ivo inspirava muitas vezes para algumas pessoas uma coisa assim agressiva e tal, né? Cabelão, e ele era bocudo, né? Falava o que tinha que falar e tal. Mas no fundo era uma pessoa super tranquila e foi determinante para mim também continuar, porque muitas vezes eu me enchi o saco das coisas, das brigas e das coisas assim. E eu também vivia dificuldade mesmo profissional de trabalhar com a banda, ganhar dinheiro com banda e tudo. E muitas vezes o Ivo que me segurava, ele falava, ô Paulinho, não pode, como é que vai ficar sem você e tal. Ele me jogava um
um confete em cima, me inflava meu ego, entendeu? Fazia com que eu continuasse e tudo mais, entendeu? Show Socorro, Socorro, o último show da Chave, foi no Teatro Tuque, o show chamava Socorro, Socorro, que eu acredito que tenha sido meio um pedido de socorro mesmo da banda, que as coisas não estavam fáceis. Nós criamos, entendeu? Uma coisa que não existia, que Curitiba, na época, era muito bicho grilo, todo mundo era só violão, entendeu? Um batuquinho era uma coisa, um batuque era aquilo, era muito, o que eu posso falar, era muito, nós estávamos numa época que ainda caminhando e cantando a canção lá do Geraldo Vandré, assim, era uma das músicas que o pessoal gostava, e nós estamos ansiosos por outras coisas, né? Pelo tamanho da ferradura. Quando veio o movimento punk, já tinha uma postura, por exemplo, perante o mundo, já tinha uma postura para você se colocar perante a sociedade curitibana. Aí, a gente começou a organizar o Beijo à Força. Rodrigão, vocalista, guitarrista também, velho, Beijo à Força. Pra situar assim, onde é que nós estamos aqui? Uma paisagem um tanto bucólica, cisnes, lagos, música clássica, coisas de madeira. Onde é que nós estamos? Assim, o que representa isso aqui pra Curitiba? Cara, sabe que eu não tenho a mínima ideia. Curitiba tem vários lugares assim que com música com patinho, com música, coisas bonitinhas assim. Pra mim não representa nada. No tempo que você começou, 10 anos atrás, também era cena fácil ter banda? Não tinha muita banda, não. Inclusive, assim, Curitiba continua igual. Assim, o cenário de Curitiba continua muito pequeno. Tem muita banda. Mas, assim, não tem lugar pra tocar. Os problemas continuam mesmo, assim. É uma cidade que ela ainda tem... Ela é uma capital do estado agrícola, né? Então não tem teatro, não é igual a Porto Alegre ou outras capitais. É tudo meio contido aqui, né? Então, assim, tem muita banda, mas não tem lugar pra tocar. As bandas tocam pouco, tocam em lugares, geralmente, que não são pagas pra tocar com som ruim. São os lugares underground, né? Agora a gente vai tocar uma do Beijo à Força, que a gente nunca gravou. Eles voltaram! A música é uma coisa muito ingrata. Para você se tornar músico e fazer música durante muito tempo requer desprendimento, requer um monte de coisa. Isso não quer dizer que você não tenha talento para música quando você desiste dela. Mas o que eu acho que... E eu não falo isso só do pessoal dos anos 90, dos anos 80 também. Quantos caras que passaram por mim, que eram tão talentosos, ou muito mais talentosos do que eu, que tiveram que desistir porque a vida cobra coisas dentro do seu ínterim que faz as pessoas desistirem, mas muitos músicos sobreviveram, o Glauco Soto era dos anos 80, muitos, e continuam. As posses, as turmas, as coisas, a turma do Bad Folks, com todas aquelas bandas que eles têm, a turma do Black Maria, com todas as bandas que eles têm misturadas entre eles, a minha turma, com todas as bandas que nós temos, essas posses de Curitiba, essas turmas, elas existem e elas vão continuar existindo porque elas são ação entre amigos, e é isso que se trata. Nós somos uma ação entre amigos. Muita gente boa parou quando não devia parar porque não tinha mais como continuar. Já tinha tirado do bolso tudo, não tinha espaço mesmo. Infelizmente, Curitiba tem um comportamento complicado com aquilo que é produzido em Curitiba. Algumas bandas até se ajudam. Aí não tem muita ajuda no mercado local. Porque daí o cover vende mais rápido, aí casa mais rápido que o som autoral. Então é uma imensa dificuldade que a gente acompanha desde a década de 90 aí. Tem muita gente boa aí que não tá indo a lugar nenhum. Eu sinto dó disso. Sabe como? Tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Vamos lá, Romeu, quero ver. Segura o cara! Vai! Todo mundo!
acho que isso não é só pra mim, cara. Acho que isso é uma experiência para outras bandas, cara. Vai existir um momento na tua vida, na tua carreira, que você vai ser muito pequeno para tocar em alguns lugares. E muito grande para tocar em outros. Complexo se encaixar. E algumas bandas passam por isso, outras não, né? Outras vencem essa etapa, assim. Eu acho que uma banda ela tem fases e maturidade, né? Quando eu me vi nessa fase que tocava num lugar, tocava em outro, aí é bom, era ruim, era bom, aí uma hora você tá de um jeito, outra tá de outro, assim, e se fudendo grana, eu falei, não, cara, eu não quero. Aí eu resolvi parar. Fiquei 15 anos agora sem tocar. Cachetei tudo, parei e não quis mais saber disso. Eu voltei a ligar minha guitarra, voltei a ligar minhas coisas, tô tocando meu som. Não tenho banda, não tô com vontade de montar banda também. Talvez isso passe, sei lá. Tô ainda me reajustando com relação ao som, né? Eu só não quero, quando ligar a minha caixa, cara, tocar alguma coisa que me ofenda. Saca? Marcar show. Não, nem a pau. Eu não tenho mais saco pra topar de frente com dono de bar, velho. Nenhum. Mas muito poucos, cara, na cidade souberam entender, cara, que a posição de dono de bar tem a ver com alguns valores dos músicos, né, cara? Tem a ver com a cultura da noite e tudo, né? Então, assim, cara, você ficar botando um troço que é tua paixão na mão de um cara, que ele é grana, e você vê que você tá levando gente, o troço tá entrando, meu, pô, assim, se fuder, né, cara? A cidade agora tem 4 grandes grupos de músicos. O primeiro grupo é o grupo dos que vão morrer de fome. Nesse grupo eu me incluo porque esses são aqueles que insistem em compor músicas e tocar suas músicas. E a gente fica na esperança que um dia o mercado independente nos absorva e nos dê de comer. A gente acabava gostando das outras bandas só por eles terem uma banda e estarem tocando junto, era bacana, né? Então eu acho que isso contribuiu até com a nossa formação musical, da gente conseguir abranger mais, não ficar só bitolado naquele estilo de som, né? Hoje em dia eu escuto de tudo, eu acho que graças a isso, essa união e essa mescla de vários estilos musicais tocando no mesmo espaço, né? Desde o psychobilly, punk, metal, blues. Se no começo dos anos 80 Curitiba tinha meia dúzia de bandas, no final dos anos 80 já eram mais de 100. Vou abrir um espaço para espetáculo, para show. Ah, beleza. Eu nem sabia que ia fazer tanto barulho. Você quer ser um homem rico? Um homem rico, você será. O lance de montar um bar, assim, foi uma oportunidade que teve, assim, do espaço, né, cara? Você ia tocar num bar, era assim, alienado o show pra você tocar uma música cover. Não tinha, assim, muito, né? Não tinha espaço, né? Ou rolava no Tuque, no restaurante universitário. E o Berlim, que era um bar que tinha um porãozinho também, que era o Reduto na época, né? E o Linus, que esporadicamente também, né, cara, quebrava toda as regras de, né, não ter bar de música ao vivo e pôr a banda lá pra tocar e foda-se, que venha a polícia até que parem, né? Manda aí o rock aí, né? A primeira banda foi Morfeu e Missionários, né? Foi a festa de lançamento do bar. Foi uma loucura, cara. Uma loucura mesmo. A festa foi gente saindo pela janela, cara. Iluminação legal, fumaça pra caramba, né? Televisão, umas fora do ar, outras. Projeto do Marcelo Borges, casa toda branca, então mudando de cor toda hora e pá, e aquela fumaceira, aquele porão, a galera nunca... Tipo, a impressão do underground, assim, ficou
bem, tipo, bem marcada, assim, né? Até hoje, assim, tem pessoas que contam histórias sobre o primeiro dia. Começou pra valer mesmo, pra nós, assim, pra Hellis Pública, no final de 91 pra 92, ali, que foi a primeira vez que a gente tocou no 92 graus, né? O 92 Degrees na época, era um espaço cultural e casa de show e bar e tal. Ali começou tudo. Quem estava ali, eu acho que eram pessoas que tinham muito essa vontade de escrever a sua própria história. E essa coisa de que a gente ia pelo show. Isso realmente é verdade. Eu acho que foi isso que fez com que a gente tivesse assistido grandes shows lá dentro. Era uma mistura geral, né? Do metal, do punk, do psycho, rockabilly. Pô, a galera sempre tinha contato aqui e chamava, independente do som que a banda fizesse, ia pela amizade. Corria suor mesmo. Uma vez teve o Alves Toasters, né? Meu, foi o show mais quente que presenciamos. A parede realmente escorriam, faziam os veios na parede. E o chão ficava molhado, pingava. Vários shows assim, foi um corona de pingar mesmo, assim, de respirar o mesmo ar, né, cara? Porque não tinha lei de fumo ainda, né, cara? Então, espaço para 400 pessoas, 300 e poucas fumavam. Lógico. Nossa, chegava em casa, cara, tinha que tirar a meia, tirar o cabelo, tirar a peruca, Pô, e os fogos, né, cara? Que a galera se embolava no chão, você tudo marcado, as camisetas. É difícil ser limpo do lugar. Uma vez a mãe de um piacho foi lá no bar, assim, né, cara? Falou assim: olha, cara, não sei o que vocês fazem no bar. O Pia chega toda semana, ele chega com hematoma, tudo roxo, tudo sujo, com a roupa rasgada. Mas ele passa uma semana tranquilo. 92 era o nosso CBGBs, assim, o nosso Mark Club, o endereço certo do rock autoral, porque Curitiba, na época, tinha muitos bares, como até hoje também tem muito, mas na época os bares que tocavam, as bandas eram bares de banda cover. Já que o público não ia assistir as bandas de música própria, né? Nós tivemos a ideia naquela época, junto com a Estação Primeira e com o Elinho, de inverter, fazer com que as bandas fossem tocar nos lugares onde tinha público. Os lugares onde tinha público eram onde os Beethovens tocavam, os Ignorantes, Ipsis Litris, Gypsy Dream, Ravel, as bandas covers da época. E essa inversão foi importante, porque as bandas de música própria tiveram o gosto de tocar nesses lugares que tinham um som melhor. Curitiba, eu vou explicar o movimento, é separado entre bandas covers e bandas de música própria. E as bandas de música própria nunca, vamos dizer, engoliram o pessoal de cover, né? Quando aparecia um estúdio que gravava a banda e era acessível para as bandas gravarem, a galera ficou louca. Todo mundo queria gravar, porque ninguém tinha gravação, ninguém podia gravar, porque ou era no Ciro ou era no Audisson, que custava muito caro, e eles não tinham horário, eles não queriam gravar, eles não faziam a menor questão. O primeiro trabalho que a gente fez comercial, que a gente pôde mostrar para as pessoas e tal, foi o Vampiros de Curitiba. E foram 10 bandas, mais ou menos, que a gente teve a oportunidade de gravar demo deles, antes da gente resolver fazer. A gente nem tinha uma intenção de fazer um disco, assim, a gente, né, tava todo mundo no começo, na verdade. A banda não tinha grana para fazer vinil. A gente fez essa coletânea porque a gente juntou todo mundo, conseguimos patrocínio, não sei o quê. Então, se você analisar desse 88, 89 até 95, foi quando começou a pintar o CD, quantos discos de vinil tem em Curitiba? Tem pouquíssimo. O rock curitibano está vivo e chutando. Ele sobrevive nos bares noturnos e nos poucos espaços que restam na cidade. Que o digam os ídolos de matinê, o Beijo à Força, os Bons Garotos, o Tessália e o Pós-Meridian. A vontade de estar na solidão.
Quando se reuniram há quase um ano, essas 5 bandas tinham um projeto comum, que era gravar um disco. Saiu Cemitério de Elefantes, que é a primeira coletânea de rock curitibano. Em 2 semanas nas lojas, ele já vendeu 1000 cópias, um resultado tão bom que surpreendeu os próprios artistas. Curitiba tem duas coisas que andaram sempre juntas e andam até hoje, que é a música autoral e o cover, né? Mas a fita demo é que foi responsável por esse movimento todo, né? Era uma febre, gravar a demo, a fita demo da banda. Né? Hoje em dia o cara quer botar o vídeo no YouTube, era mais ou menos a mesma coisa, só que era a fita demo para o cara poder chegar com a cassete e... aqui a música da minha banda. 5 anos do estúdio, 89, 90, 91, 92, 93, 94, foram 6 anos de demotape. De 89 até 95. Como é que a gente ia conseguir divulgar um trabalho um pouquinho melhor das bandas daqui, sem precisar fazer um vinil que a capa custava muito caro, porque era muito grande, né? A prensagem em si custava caro. Então a gente bolou e tal, e daí nessa época a gente tinha um parceiro que estava lá no Vampiros de Curitiba, que era o JR, e a gente resolveu montar uma gravadora local aqui, porque a cena tava bombando, e demo, e tudo e tal. Só que daí, sabe o que eu vou fazer coletânea? Fui atrás, cotei, vamos lançar o seguinte, em vez de lançar uma música cada um, um vinil, vamos lançar cada um seu disco, cara. Fizemos daí a Bloody Records, lançando vinilzinho, compactos, né? Custava metade do preço do vinil grande. A capa era mais barata, não sei o que. Vamos pegar aí uma série de bandas e vamos fazer um vinil. Cada banda faz com 4 músicas de cada lado e tal. 2 músicas de cada lado, 4 músicas, a gente grava essas 4 músicas. E aqui foi a mesma coisa. O JR bancou a prensagem, eu banquei a gravação e as bandas bancaram a capa. E lançamos 13 bandas, cara. Gravamos 13 bandas, Boi Mamão, Hellis Pública, Pinheads, Missionários, Crápula, SMD, Cutting Flower e Tempest Waltz de metal, Vox, que era uma música de eletrônico, acrilírico, né, de MPB, assim. Nós fizemos um lançamento, daí nós fizemos festa de lançamento e a coisa dizia, não, tá chegando o disco. E não chegava. A gente tava ficando até no discreto, fizemos 2 festas de lançamento, os caras diziam que tava no aeroporto, foi pela encomenda, nós chegava lá, cara, festa a galera aqui e o disco não chegou. Aí quando chegou o disco, depois de 3 meses, cara, foi uma loucura. Chegou na minha casa 13 mil discos, cara. Parou um caminhão e começou a descarregar. Caixa de disco, capa de disco. Fiz um pacote, mandei para os jornalistas, assim, os jornais, os maiores jornais do Brasil, porque era assim que funcionava, né? Da mesma forma que a gente recebia cita demos e mandava o nosso material, tudo por carta, não tinha nem computador ainda. Foi a maior vitrine que a música curitibana já teve, assim. Numa semana, num mês, assim, a cidade foi uma loucura, cara. O Globo, o JB, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, de Santa Catarina, 0 Hora de Porto Alegre, de Campinas, do norte a sul, velho. O pessoal tava falando de Curitiba, sabe? Eu via um cenário que estava explodindo, shows de segunda a segunda, vários locais. Então, uma das propostas, nos 4 anos que eu fiquei editando o Fã, até o ano 2000, foi dar um pouco de visibilidade a quem produzia esse tipo de material. Eu acredito que as bandas daquela cena específica, as pessoas não tinham medo de experimentar, assim. Acabava pegando muita referência do que era a cena europeia e americana. E nesse aspecto, o Circus sempre foi um espaço que dava abertura para esse tipo de inovação, né? Eu acho que Curitiba tá nascendo como um novo polo também de bandas, assim, porque já foi Brasília, já foi Recife, São Paulo lá é o centro, né? É o ápice, tem Rio. E Curitiba tá meio apagada, mas Curitiba, pô, tem altas bandas aí, tem altos sons. Pô, galera, só falta mais união, assim, e alguma banda sair daqui pra começar a puxar as outras. Curitiba, pô, a galera tem um nível musical muito alto, assim, a gente já viajou vários lugares, assim, dá pra ver que aqui tem uma coisa, assim, tem um estilo próprio de som. Só que eu acredito que a primeira banda que vai sair daqui, se sair,
provavelmente vai ser uma banda pop, assim, alguma coisa mais assim, que é o que as gravadoras querem. As gravadoras querem vender, querem ganhar dinheiro, né? O Resiste não era uma banda que ia dar grana. E nunca foi uma banda para querer ser sucesso, entendeu? Eu tenho amigos donos de estúdio, fazem jingle, fazem um monte de trabalho. Estão aí, cara, não tô desrespeitando ninguém. Mas no meu caso, rock, não vai dar. Alguns tinham consciência de que é natural, que com a gravadora vai ser um material mais pop. Outras não, tem artista que é do underground, não tem potencial de público, né, de grande público, tem no seu nicho, mas tem um delírio, que é um mal-estar da sociedade de consumo, que é o desejo, né, o desejo de ser fetichizado, de fazer sucesso. Sucesso reconhecido em todo o Sul e aqui no Xuxa Hits, Senhor Banana. E agora, o lançamento no Xuxa Hits. Mas como que esses caras, que a maioria eram de bandas cover, conseguiram lançar uma banda de música própria com esse sucesso todo, sendo que, tem tanta banda boa aqui que realmente só toca música própria e não tem a oportunidade. E eles culpavam a gente como se a gente estivesse fazendo uma coisa para prejudicar os outros. Não, a gente estava defendendo o nosso, né? Foi uma coisa planejada, muito bem planejada, bem executada, e a gente teve muita sorte também, que deu certo, mas a gente sentia até hoje, ainda conversando com as pessoas da época que amadureceram, que até chegam meio brincando com a gente já. E eu escutei coisas, vocês também devem ter escutado, né? Teve um amigo meu, que hoje é meu amigo, falou, cara, quando eu vi vocês na Xuxa, eu dei risada. Eu falei, esses caras não sabem nem afinar a guitarra. Entendeu? É um fiasco, é uma bandida de armação. Como é que esses caras chegaram lá? Dignidade é sentimento inexistente no coração dessa gente que não sabe seu poder. O problema é a pobreza que invade a cidade que não para de crescer. Eles assumiram que eles queriam fazer uma banda comercial, radiofônica, para estourar em todo o Brasil. Achei que foi de personalidade deles terem assumido essa postura, e daí recrutaram alguns bons músicos que tocavam com eles e começaram a fazer as músicas, principalmente o Sérgio fazendo música, o Fabiano fazia algumas letras, e conseguiram fechar um contrato com a Virgin, que era uma gravadora multinacional que estava chegando no Brasil, e lançaram um CD e fizeram muito sucesso. Teve um ano que eles fizeram 200 shows pelo Brasil, tocaram com o Fernando Abreu, Paralamas, Cidade Negra, foram tocar na Jamaica, um show para 65 mil pessoas, ganharam o Rock Go da MTV, tiveram música no Top 5 da MTV, gravaram vários clipes. Do nada, apareceu o pessoal da Virgin, na época era EMI, a Virgin estava entrando no Brasil, uma das maiores companhias do mundo, né? O gravador Rolling Stones, o Janet Jackson na época, era o maior contrato fonográfico do mundo, era dela, e era pela Virgin. E ser a primeira contratação da Virgin no Brasil realmente nos chamou a atenção, e foi muito rápido. Daí foi muito rápido. Assisti um show nosso no Aeroanta, na semana seguinte eu já estava negociando o contrato da Virgin. Quando eu recebi o contrato da Virgin, eu liguei pro Miranda, fui conversar com ele. Daí o Miranda falou, Fabiano, o Banguelas, mesmo com todo o suporte da Warner, não é a Virgin. E na Virgin vocês são o carro-chefe. Meu carro-chefe aqui é o Raimundo, o Chico Sainz, né, o Mundo Livre. Vocês vão ser a quinta banda do Banguelas. Lá vocês vão ser a primeira, não pense duas vezes. Encontrar a palavra certa para me expressar sobre o país no qual eu vivo, sobrevivo e não consigo achar. Nessa ilusão e nessa dicotomia aí de querer ser independente, mas na verdade ter uma expectativa de banda que não era independente, eu acho que algumas provavelmente se frustraram. Não adianta você querer tocar em rádio, querer acontecer, para usar a palavra que se fala muito aqui, e fazer um som estranho, fazer um som diferente, enfim, o mercado tem algumas regras. Eu gosto mais da ideia de criar mercados. Cara, mas eu gosto de pensar assim, a coisa da indústria fonográfica e a indústria da música como coisas separadas, assim, é um exemplo bem didático que eu tenho, assim, que eu falo, que a indústria da música, ela é uma bola maior, a indústria fonográfica é uma bola menor dentro da indústria da música, porque a indústria da música,
Tem muita coisa, né? Serviços, shows, etc. Só que durante todo o século XX, praticamente, a gente passou com uma coisa muito, muito próxima. A indústria fonográfica era basicamente tudo que tinha, né? Onde as pessoas conheciam novos trabalhos a partir do que as grandes gravadoras tinham. Com esse fuzuê todo tecnológico, é bem isso que você falou, as coisas se diluíram. Então, ao mesmo tempo que a indústria fonográfica começou a diminuir, entrou em crise, porque CD diminuiu a venda, etc, mas o resto em volta começou a expandir, aumentar. Né? Com o final do vinil, que foi exatamente na época do Banana, o CD já começou a mudar o mercado, e daí mais 3, 4 anos para frente, o mercado definitivamente mudou quando o streaming começou a tomar conta disso, né? O Sr. Banana, você é a primeira da época ali dos anos 90, de toda aquela cena, primeiro a ter tido um grande contrato com gravadora, e a gente só ter conseguido gravar o primeiro disco, lembrando que nós tínhamos mais 3 discos, né? Isso prejudicou, porque a primeira banda da cidade não estourou. A gente teve a experiência da Hellis Pública também, com a Universal, que o disco não capta o que a gente vê da Hellis, o rock, a pegada e tal. E isso é a coisa mais comum que se fala, né, dos produtores. Qual é esse desafio de manter a sonoridade e ao mesmo tempo fazer com que o som chegue para um público maior. O paralelo que a gente pode fazer é que nos anos 90 o Mangue Beat estava nascendo. E foi o Mangue Beat que foi para as cabeças, que teve... E eu acredito que também pelo fato deles estarem cantando em português. Eu acho que isso também contribuiu e eles realmente trouxeram uma coisa nova, né? Então eu acho que a questão da Seattle brasileira era por essa profusão de bandas, de todos os estilos e bandas boas. Realmente Curitiba no Junta Tribo, esse Junta Tribo de 94, se eu não estou enganada, que a gente foi, tinha 10 bandas de Curitiba se apresentando. Foi o festival que o Resist Control quebrou o palco. Ficou famoso por causa disso, tá registrado em vídeo. Curitiba realmente era, nessa época, uma referência. E essa cena realmente é uma pedra fundamental para o som dos anos 90. Teve uma coisa muito foda, que foi ali na virada do século, ali de 99 para 2000, ali foi o auge da pirataria de CD, cara. Ninguém mais comprava CD original. Assim, os camelôs estavam em qualquer esquina vendendo CD pirata, o cara comprava por R$1 lá, sei lá, um CDzinho lá e gravava o que ele quisesse, todo mundo baixando lá, música daquele Casa A, aquele Napster lá, tá, porra toda. Então foi uma série de acontecimentos assim, que não deram muito certo assim, pra coisa rolar ali. Aí a gente voltou, a banda era Quinteto na época, a gente voltou lá do Rio lá e tal. A banda foi se dissolvendo, ficaram os 3 integrantes originais, o Moon, o Ricardo e eu. Aí eu falei, não, deixa que eu vou cantar agora, as letras são minhas, é a minha verdade que tá ali, velho. Eu vou cantar, foda-se. E virou o trio, daí a gente fez as histórias são iguais. Foi que tinha a música Garoto e Solidão, que trouxe a Hellis de volta pra cena de novo, com força total. Domingo, Coca-Cola com limão, acendo um pra relaxar. Certo que sou Mas aí a gente correu pra caralho, ralou um monte, não entrou a grana. Putz, aí fui vazar, fui embora pra São Paulo lá, pra tentar mais uma vez com a Hellis lá, não rolou. Deu umas animadas, puta merda, cara, foda, né? Passamos por tudo isso. Na verdade, eles inverteram mesmo. Antes eles botavam uma grana. Hoje eles falam, tá, mas quanto você vai me pagar pra eu colocar você? E aí você fica pensando, quem que tem dinheiro hoje no Brasil? O agronegócio. Então, o boom do sertanejo não é
pra casa. E eles ainda pegaram os 3 elementos do triunvirato dos anos 90, que era pagode, axé, sertanejo. E Aí os caras fizeram só. isso, tipo assim, é sertanejo com um instrumental que não tem nada a ver com sertanejo, que é um instrumental Não é quase sertanejo, axé, né? E Que ao virou mesmo o sertanejo tempo, universitário. com aquela pegada e letra e tudo de pagode. Então assim, eles pegaram as 3 coisas que bombavam de cada um. junto agora. Há anos já que eu toco e em casa todo mundo gosta de música sertaneja. Então eu tinha umas músicas sertanejas lá. Mostrei lá pra um produtor. Eu tava trabalhando no show do AC/DC esse dia, velho. Foi muito louco. Eu no show do AC/DC, o Nazi abriu o show do AC/DC, a banda solo dele. E eu lá tava trabalhando no show e o técnico de som do Nazi também era o mesmo técnico do Chitãozinho Chororó. E eu vi minhas músicas lá, eu no camarim do AC/DC tocando lá. Sertanejo, foi muito engraçado, né? Os roqueiros querem me matar mais agora. Mas, pô, o cara gostou pra caralho das músicas e, pô, rolou 2 discos. Foi pra estrada tocar sertanejo e tal. Mas é muito foda, é o mercado mais foda que o rock ainda, porque ali não interessa se você faz música boa, não interessa mais se você canta. Hoje o negócio é dinheiro, cara. O cara quer grana, bicho. Não é quem é o cantor, é quem é o empresário do cantor, velho. Não interessa quem é o cantor, a dupla que se foda, o cantor que se foda. Quem que tá investindo? Quem que é o empresário? Não falo com você, falo que tem empresário. Então, pô, é um mercado muito mais famigerado, muito mais doentio pelo dinheiro, pelo poder, por ostentação de mostrar que tem grana e pá, e tá bem, e, entendeu? É foda, velho. Sucesso, ele é cíclico. Se você pensar que a gente está vivendo música até hoje, fazendo o que gosta, então teve sucesso. Se você achar que o sucesso é você ter ido e vendido tantas milhões de cópias, isso é para você sucesso, é alcançar isso aí. Eu acho que é impossível você vender milhões de cópias todo ano, cara. Você manter alguma coisa sempre constante, porque a coisa é cíclica. É noite e dia. Uma volta na cidade, vou te mostrar uma nova paixão. Quero fazer algo de novo, quero inventar. Outra coisa também que foi muito ruim para a história de Curitiba, o fim do Sr. Banana, e pouca gente entende, é que nós tínhamos uma empresa, que é a Bananeira Produções Artísticas, que era nossa, né? E nós, como tínhamos muito relacionamento, como já estávamos no mainstream, a gente escolheu algumas bandas para ajudar. A gente empresariava o Jambi, Black Maria, o Resist Control, o Jubá Jabu. E se o Sr. Banana tivesse estourado, a gente ia ter levado no mínimo 2, 3 bandas dessas. Tanto que o Resist e o Black Maria jogaram o campeonato da MTV conosco, já era o time do Sr. Banana, mas eles complementavam a gente, para eles foi super importante essa exposição, para nós também, porque o André jogava muita bola. Os curitibanos do Sr. Banana chegam à final do MTV Rock Go 96. Chegamos devagarinho, sem falar nada, e o campeonato, se Deus quiser, vai ser nosso. Falar é uma coisa, fazer é outra, né, velho? A gente não tá falando nada, a gente vai jogar. E são os Raimundos que dão a saída. Bom, jogar o Rock Go é sonho demais, assim, né? Porque, pra mim, pelo menos, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol mas daí a música pegou de jeito e ser campeão do Rock Go sendo... Misturou as duas coisas. E ainda sendo gravados os jogos, né, com um juiz, foi um sonho muito massa. Se vê jogando futebol na televisão, a gente tem certeza que a gente tinha que ser músico. Na cobrança, o Sr. Banana faz o primeiro gol da final. E golaço dos curitibanos. Sr. Banana 1, Raimundo 0. Começa a brilhar o futebol paranaense. Veja no replay que o goleiro nem se mexeu. Ia no motorhome e estacionava atrás do campo, num bosque que tinha, assim. Então, e ali acabou virando QG das outras bandas também. Então, porque todo mundo passava por ali, parava, a gente dormia ali, né? Chegava, a gente já estava no campo, né? A gente dormia no campo. E nós fomos ganhando de todo mundo, né? O Titãs foi 10-0, né?
E daí chegou uma hora que a MTV também... Pera aí, os queridinhos da MTV estão de fora, né? O Skank tinha sido campeão, o Skank tinha todo o marketing, né, sobre futebol. A música, né? A música do futebol. E nós pegamos na final o Raimundos, que era uma das bandas prediletas, assim, do staff da MTV, né? Da turma da MTV. Era uma banda também com muita audiência na MTV. E a gente sentiu, naturalmente, uma predileção de todo o staff da MTV que o Raimundos ganhasse a final. A final foi muito difícil, né? Nós ganhamos 2-0, né? Meta para o Sr. Banana. O oportunista Gabriel dentro da área não perdoa e marca mais um. E sai intimando a torcida adversária. Veja no replay o segundo gol do Sr. Banana no jogo, 2-0. Eles estão com a mão na taça. E o juiz apita o fim de jogo. Sr. Banana 2, Raimundo 0. O Sr. Banana sagra-se campeão do MTV Rock Go 96. Parabéns! E de repente a gente caiu, jogaram a gente do avião sem paraquedas, a gente caiu assim, né? Foi um negócio muito rápido. E tem pessoas que não conseguem aceitar isso, ficam deprimidos. Claro que nós ficamos tristes, porque a gente, né, de certa maneira, viu uma oportunidade e uma porta se fechando. A gente sabia que dificilmente a gente ia conseguir um contrato como aquele, com uma gravadora como aquela, montar uma banda, já tinha se passado um tempo e tal. Mas a gente foi tocar em bar de novo, ganhar um cachê normal, como as outras bandas ganhavam, sem estrelismo, sem se achar ou chegar achando que é melhor do que alguém, só porque a gente passou por aquilo. Eu acho que nós soubemos assim, lidar muito bem, apesar da decepção e da tristeza. A gente soube manter a linha, continuar com a música, não desistir da música e cada um seguir o seu caminho. Eu já montei o mundo todo espatifado e calei promessas. No final veio a internet, o cognitariado, que é o precariado, né? O precário ele trabalha sem emprego, ele agita como dá, ele é o punk. E ele faz a coisa acontecer como conseguir. E foi isso que Curitiba foi fazer. Curitiba aprendeu a gravar barato, a se divulgar na internet. E aí de repente nós temos aí vários nomes conhecidos aí nos seus públicos aí pelo mundo. Então a internet proporcionou, junto com os meios de produção mais baratos, uma liberdade para a cena acontecer, indiferente às elites locais, à cidade, à mídia local, indiferente das multinacionais, indiferente a quem seja. O cara vai lá, faz, conquista seu espaço, seu público. A gente tinha essa questão que o mainstream ele amalgamava um formato de publicidade que nos alcançava a grosso modo todo mundo. Então da minha mãe, a criancinha sabia que o Polegar tinha lançado um disco novo. Isso até 97, sei lá. Rádio. De repente veio o Domingo Legal, aquela galera com os sambas, os pagodes e o mainstream elegiam, né, uma vítima do ano. E já veio o CD também. Eu acho que como a quantidade de pessoas no Brasil cresceu tanto e o mercado foi se diluindo, ao mesmo tempo que a tecnologia ia diluir no processo, a quantidade de gente ouvindo música aumentava, a criação de um middle stream mesmo, ela foi natural por conta disso, porque essa estrutura óssea não dava conta mais de passar a quantidade de criação que está tendo até hoje, né? O modelo atual de músico do mercado é o autogestor. Né? Que aí com parceiros, claro. Só que ele é limitador, né? Mas também tenho sacado isso, assim, a gente talvez tenha sido enganado pelo século XX. Eu acho que o século XX nos enganou. Porque essa estrutura ocidental que foi criada a partir da indústria fonográfica, ela jamais conseguiria se manter mesmo por conta da própria evolução tecnológica. Ela se manteve. Então, na verdade, eu acho que a gente foi... a gente entrou num caos tão maluco que virou uma cegueira coletiva, eu acho, esse momento, sabe? Porque caiu o chão, sabe? Quando entrou a internet, as pessoas não sabiam como gerar mais receita. Tipo... E eles estão segurando realmente esse rojão pra passar pra gente. E essa que é a sacanagem. Nós somos produtores de conteúdo finíssimos.
Sim. Tá ligado? Finíssimos, e a gente não recebe por nada do que a gente produz. Gente, quem receber 1 centavo, sabe? É uma coisa ridícula, né? Milésimos de centavo. Sabe? Pra pessoa assistir uma coisa que você ficou lá um tempão pensando e fazendo. Porque a gente, como autogestores, é diferente. Se você tem um empresário, você fala, vai meio teatro, é pra ter teatro cheio, tem meio teatro. Você fala, nossa, vou demitir aquele mané. Não, só que você não tem como se demitir. Você sobe no palco e você fala, eu devia ter mandado antes aquele release, nossa, tem que estar na hora de mudar aquele, né? Ah, não, isso me louca. E é difícil você tá no palco, você tá ali, você tem que estar feliz. Eu tô fazendo show. Mas é louco, gente, porque a gente tá falando tudo isso e parece óbvio, né? Ah, não, autogestão, tal. Mas, cara, tem muito artista que ainda não se tocou disso. Não. E os produtores. E os próprios produtores já se tocaram disso também. Os produtores que estão mais, que eu acho que estão se dando melhor no mercado, são os produtores e empresários que sacaram isso também, que a função deles mudou, né? Que eles têm que estar junto com o artista. Que eles e essa acessibilidade consciente, né? No sentido de, cara, qual é o lugar que eu tenho, quais são as armas que eu tenho pra trabalhar. Se não tem caminho, eu crio o caminho. Depois que o caminho tá criado, eu volto pra parte artística. É isso que faz com que a gente consiga sobreviver. Sim. De algo que nos chamam de artistas e fazemos arte por conta disso. A gente rebola em todas as frentes. A gente rebola na mídia, a gente rebola na produção, a gente rebola no show, a gente rebola no público e a gente rebola no trabalho artístico, né? A gente faz o ciclo inteiro. Com todos os amigos, os parceiros, as coisas que vêm com a gente. Mas a gente pinta o 7 nos 5. E isso faz com que a gente consiga ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Por que nós, da música brasileira, mas alternativa brasileira, sei lá como é que a gente pode se chamar, não temos esse fluxo de capital? Se o trance tem, se o psytrance tem, se o eletrônico tem, se o sertanejo tem, se várias vertentes musicais sobrevivem por si, de si e para si. Elas não interagem, elas não têm uma vontade de conquistar o Brasil inteiro, elas conquistaram o seu público. O público é uma incógnita em qualquer lugar. Para mim, o público curitibano gosta de hype. Ele vai naquilo que tá bombando. Né? Não vou citar exemplos óbvios, mas bandas que antes eram independentes, estavam tocando todo dia no Onca, até que viva o YouTube, estouraram. Daí virou a última bolacha do pacote. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. As primeiras vezes que eu toquei ela, quando ela ainda não era conhecida, eu levava papelzinho com a letra, assim, distribuía pra galera. E já rolava um frenesi, assim, que a galera não queria parar de cantar, isso ainda antes da música estourar, né? Tanto que teve até uma vez que eu falei, gente, vocês não vão parar nunca, eu vou ter que abandonar o palco. Deixei o povo lá cantando, ficou o palco, a coisa continuou acontecendo sozinha. A banda mais bonita começou a cantar, e eles tinham, o Vini e o Yara, quando montaram a banda, tinham essa pira de gravar compositores paranaenses. A gente fez o clipe estourou. 3 dias depois que ele tinha sido lançado, ele já tinha quase 1 milhão de views, assim. Ficou 1 mês e meio em 2º lugar no YouTube mundial, pela quantidade de comentários, assim, porque o que era impressionante não era nem as pessoas compartilhando e tal, mas a quantidade de comentários que havia no vídeo, assim. E aí a galera toda curtia e tal. Quando a galera mais descoladona começou a ver que a coisa tinha ficado pop, que ela não era uma música mais da galera alternativa, muitas das pessoas que tinham inclusive compartilhado começaram a ter uma reação contrária, assim. Então Oração, principalmente nesse primeiro ano, pra mim era assim, ao mesmo tempo a coisa mais bonita da minha vida e a pior, porque as pessoas me cobravam coisas que eu nem sabia como responder pra elas. As pessoas demandavam
as coisas de uma maneira muito desumana com a gente, assim. Ao mesmo tempo que a música era amada por um, era odiada por outros. Então, assim, as pessoas acham que é mentira, mas algumas vezes eu fui agredido na rua. Tipo, você que escreveu aquela música idiota, de levar empurrão, assim, de ser ameaçado, o cara dizer que tá bêbado e dizer que vai me bater porque eu escrevi aquela música idiota. Então, tanto pra mim, quanto pra Yara, por exemplo, e pra muitas das pessoas envolvidas, aquilo que era o paraíso se tornou um pouco inferno, assim. Então, pra mim, assim, eu levei 2, 3 anos pra entender que a música era legal, que era maravilhosa e que eu tinha que me orgulhar dela e não me esconder por causa dela. Eu tinha terminado o namoro, fazia 1 ano. Eu que tinha terminado o namoro, eu que tinha vazado. E aí, 1 ano depois, eu tava lá vivendo meus recalques ainda. E aí, eu escrevi uma canção chamada Para o Antigo Amor. Então tem um trecho dela que diz, por muito pouco eu mato, te mato com essa canção. E eu pensei assim, pô, que sacanagem, né? Você vai embora da vida da pessoa, caga com tudo, e ainda 1 ano depois você ainda mata ela com uma canção. Achei meio injusto. E eu falei, pô, só tá dizendo eu te mato com essa canção porque você ainda ama essa pessoa de alguma maneira e você, como não pode amá-la, tá tentando destruí-la. Eu falei, então acho que não é por aí. Vou fazer a última música para você e será uma canção de amor. Então é por isso que a oração começa com meu amor, essa é a última. Porque ia ser a última canção. E como estava difícil acreditar em palavras de amor naquele momento, eu decidi que a música ia recomeçar até que eu acreditasse naquelas coisas que eu estava dizendo. Assim. E é engraçado, porque a primeira vez que eu resolvi ser generoso com alguém que eu amei, a música bombou. E acho isso, no mínimo, um sinal. Mas foi meio que isso, assim, foi transformar essa informação, ao invés de ser de deixar o fim do amor como algo terrível, dolorido e assassino, transformar isso numa oração que fosse bonita, que tocasse as pessoas, que falasse sobre amor, sobre delicadeza, sobre sutileza, de alguma maneira. Cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós 2, cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe essa oração.